Aí, galera, tranquilo, na boa. Novamente me perguntam, numa fala que eu fiz a semana passada, a um grupo de pessoas, sobre a juventude, a gurizada, que não sou é gurizada, né? Dezesseis, 17, 18, 19, 20. E a questão era o discurso de ódio, né? Misoginia, enfim, homofobia, mas notadamente o discurso de ódio. E lembrei-me e conversei com eles o contato que eu tive com um jovem aprendiz de 16 anos em uma instituição, uma empresa. Eu fiquei com ele, né, por um dia inteiro. E ele afeiçoou-se por mim, até porque, ao saber que eu era professor, se aproximou. Ao saber que eu era professor de filosofia, então ele resolveu testar, acredito que resolveu testar, né, as suas convicções. É um sujeito educado, gentil, nossa, né, gente boa. Mas, logo no início da conversa, né, não demorou muito para ele apresentar as suas credenciais, vamos dizer assim, como um sujeito de fé, né, e como um sujeito partícipe das ideologias do bem. E que, portanto, ele é um sujeito extremamente honesto, extremamente competente e tal, enfim. E daí, desse contexto é que vai sair a nossa conversa. O que eu percebi? Conversamos bastante. Eu percebi que ele tinha mais um sentimento de pertencimento ao seu grupo, aí para explicar lá no final, porque o discurso de ódio, enfim, ele tinha mais um sentimento de pertencimento ao seu grupo, né? Nós versus eles, muito mais sentimento de pertencimento do que uma vontade de reflexão. A reflexão é muito dispendiosa emocionalmente, né? Para, para ele, ou dispendiosa para pessoas similares, aos jovens similares ainda. Então, mesmo ele tendo puxado o assunto com alguém que ele provavelmente entendia que iria questioná-lo, né, por ser da área da filosofia, eu percebi que ele não estava disposto à reflexão, e sim a manter-se aonde ele está. Talvez ele quisesse uma ratificação do seu pensamento, ou me cooptar para o seu pensamento, mas o dispêndio com a reflexão emocional, o desgaste emocional, era tão grande que ele voltava às suas próprias crenças, sejam crenças ideológicas, sejam religiosas. E eu vi que o pertencimento era algo bastante importante, né? Ele buscava seus iguais. E aquele que não era igual a ele buscava transformar essa pessoa em seu igual. Né? Havia uma vontade de igualar o mundo a ele, ou melhor, a eles, porque é apenas um representante de uma forma de pensar, né? Também chamou-me a atenção a busca pela simplicidade, não pela complexidade. O que quer dizer com isso? Ele acreditava que sabia o que é o certo e o que é o errado. O mundo é linear, eu sei, né? Em tal lugar está a verdade, eu vou lá, leio aqui esta verdade e eu a distribuo e meço o mundo em função desta verdade. Perguntar para ele se existem outras verdades, né? Era muito difícil, porque para ele existe uma verdade. Tornar a coisa mais complexa, colocando essa verdade na história e na geografia e na filosofia, dizendo que existem várias verdades em vários lugares do mundo e que durante o tempo essas verdades mudam, é muita complexidade, né? Havia uma rejeição, um custo emocional. Eu percebi nele o custo emocional do diferente, portanto, da reflexão, é muito alto
comparado à tranquilidade, né, de uma vida regida pelo outro. Quem é o outro? Pode ser a fé, regida pelo outro, pode ser o líder, regido pelo outro, pode ser a ideologia, a fraternidade de um grupo. Então isso lhe dá pertencimento, lhe dá linearidade, lhe dá estabilidade. E, portanto, investir numa reflexão é muito pesado. Então, fica um dado aqui, né? Quando a gente for falar sobre a juventude. O peso da fraternidade dentro de um grupo e o sofrimento, vamos dizer assim, o peso emocional de investir em coisas diferentes. Talvez não valha a pena para ele naquele momento, né? Mas enfim, não há que deixar de exercer a reflexão, né? Sobre essa pessoa. Então, eu fiquei conversando ali com ele e fui bem socrático, fui fazendo perguntas. E qual é o interessante da pergunta? Porque quando eu pergunto e eu não respondo, e eu nunca respondi, a elaboração da resposta não está em mim, a elaboração da resposta está nele. Então ele tem que pegar o mundo dele, as reflexões dele e de alguma forma, dialeticamente lá, chegar a alguma conclusão para poder me responder, né? E ele dizia várias vezes, é que eu sei que é assim. E eu brincava, né? Sócrates teve uma síncope agora, quando tu disse, eu sei, né? Mas ele não sabia filosofia, porque ele estava no final do ensino fundamental e ele não tinha tido contato com essa disciplina. Então ficou assim bastante bacana. Ele fazia uma escolha do tipo, eu quero ver o mundo assim, uma, é, a, eu quero essa ideologia e eu quero ver o mundo através dessa ideologia. Eu quero essas verdades e quero decidir sobre o mundo através destas verdades. Então havia ali uma liberdade de escolha, porque ele queria interpretar assim o mundo e tentava me forçar a interpretar assim, forçar entre aspas, né? Um guri, como diz um guri, né? Gentil, educado, mas ele queria que eu pensasse como ele. Então, havia ali uma escolha. Por outro lado, o grupo social a qual ele pertencia só lhe dava as opções de vocabulário, né, as concepções ideológicas determinadas. O contexto em que ele estava, a fraternidade que ele fez com aquele grupo, só lhe dava aquelas opções. Então havia liberdade de escolha, mas com opções limitadas. Mas ele tinha liberdade, né? Talvez até conversar comigo fosse um exercício da sua liberdade de buscar o diferente. Mas havia, por outro lado, o peso, como eu disse, de outras ideologias, outras formas de pensar o mundo que lhe causavam sofrimento. Então eu não posso dizer que ele não era livre. Ele era, mas precisaria um esforço extra. E aí, quando eu digo um esforço extra, eu vou dizer, ele não tinha o hábito da leitura. O que eu bato muito com essa gurizada, né, com a juventude. O hábito, com adultos, né, o hábito de leitura. Não havia o hábito de leitura. Havia o hábito do celular. Inclusive, durante a nossa conversa, ele manipulava o celular. Falta de leitura não lhe dava vocabulário suficiente até para compreender as perguntas, não lhe dava oportunidades simbólicas de compreender outras formas de pensar. Então vejam que como um complicativo era a falta de leitura, a falta de vocabulário para ele poder compreender outras coisas que não somente aquelas.
também não dá para deixar de falar, né? Uma espécie de uma negação. Em que sentido, né? Quase que da psicanálise, né? Aquilo que frontalmente agredia a sua convicção ideológica ou religiosa, veja que buscada por ele, porque foi ele que me procurou, havia simplesmente uma negação. Não, não é assim, porque está escrito que é tal coisa. Não, não é assim. Uma simples negação. Mas o interessante da negação é que é uma negação consciente. Os motivos podem ser inconscientes, mas ele sabe que está negando apenas por negar. Então aquilo lhe provocava um desconforto bastante interessante, foi se transformando em, olha o discurso de ódio. Esse desconforto de ter que negar, esse desconforto de negar, talvez porque o vocabulário não lhe permitia, ou porque eu não estava dando tempo suficiente para ele trabalhar suas convicções internas, foi se transformando numa animosidade tênue, sustentável, tranquila, mas dá para ver, percebi, que ia se transformando numa animosidade, porque o terreno que ele começou a frequentar, que é da pergunta, do questionamento, de não obter respostas de mim, mas só perguntas, né? Isso causou, né, um desgaste muito forte. E, portanto, uma negação e, portanto, uma rejeição, talvez, à minha própria pessoa. Né? Então, percebam a dificuldade que essa pessoa, representando um conjunto de pessoas, né, a juventude, tem de lidar com a pergunta, com o questionamento, com o novo, com o diferente, né, sem gerar raiva. É difícil. Portanto, quando me perguntaram, afinal de contas, por que o jovem facilmente adere ao discurso de ódio, me arrisco a dizer, confirmado por essa experiência, consigo dizer que é em função da dificuldade de lidar com o diferente, porque ele tem um sentimento de pertencimento a este grupo odioso, ou a qualquer grupo, mas nesse caso o odioso, sentimento de pertencimento, o peso emocional de lidar com o diferente, no sentido de questionamento daquilo que ele adora, que ele precisa crer para ficar com os seus iguais. Né? A negação, ele vai negar aquilo que lhe atinge uma pergunta, pode lhe atingir profundamente, porque pode atingir profundamente a sua crença religiosa ou ideológica, vai lhe provocar uma angústia que pode, ou que vai se transformar em aversão a quem lhe pergunta. A falta de leitura, que lá é um capital simbólico muito pobre, a dificuldade de verbalizar o que pensa e de entender o que lhe dizem. Percebam que dentro deste contexto, o discurso de ódio é uma maravilha, porque ele diz o que quer dizer de maneira rápida e ofensiva e todo mundo compreende. Um palavrão, uma ofensa, modifica a realidade imediatamente. Olha que bacana. O discurso de ódio protege o odiento, porque ele já afasta, protege ou mantém como ele está, mantém suas convicções, que ele empurra o outro, ele chuta o outro, ele manda embora o outro rapidinho e volta para os seus iguais. Olha, imagina uma pessoa com 16 anos passando por essas experiências. Então nós professores, nós adultos, precisamos, ao lidar com o jovem odiento, né, dominado pelo discurso de ódio, é preciso termos paciência, diálogo, saber que ele vai rejeitar, saber que ele vai agredir, saber que ele é livre para mudar. Portanto, ele é responsável pela caca que ele faz. Mas é preciso que a gente também saiba que ele está dentro de um contexto que dificulta bastante, um contexto religioso, especificamente das religiões da extrema-direita, né? Ele está num contexto difícil, ele está num contexto sem livros, um contexto
de usar o celular nas bolhas, né, iguais ao que ele pensa, e, portanto, é muito difícil, bem complicado. E que nós, adultos, somos aqueles que podemos ajudar. E se somos professores em sala de aula, nós somos, talvez, a única esperança para a mudança. Certo? Abraço e até a próxima.